Em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 16, a gente vai ter pelo menos três grandes ameaças à estrutura, à saúde, ao bom andamento da igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja invisível, à igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. A primeira grande ameaça à igreja que eu gostaria de compartilhar aqui diz respeito ao legalismo. E aí os versos 16 e 17 trazem isso bem claramente. Paulo vai escrever dizendo: portanto, não permitam que ninguém os jure pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essa é a verdade que Paulo traz acerca do legalismo. Eu não sei se você já teve oportunidade de limpar um gramado quando está nascendo aquelas matos ou ervas daninhas ali no meio do gramado, e você precisa estar atento à grama para manter a grama sempre regular, sempre saudável. Você precisa arrancar essas ervas daninhas ou esses matos, essas plantas diferentes que vão nascendo no meio da grama. Se você não faz isso logo, ela começa a tomar conta da grama, e então você tem que arrancar um pedaço enorme da grama e replantar. Isso vai te dar um trabalho enorme porque você não cuidou quando elas estavam nascendo pontualmente ali ou aqui, e você deveria então ter arrancado. Assim também é heresia dentro da igreja. Se a gente não trata desse tema de uma maneira muito direta, rápida e aguda, a gente vai ver isso crescer e provocar um dano grande dentro da igreja. Paulo vai falar sobre o legalismo como uma influência mortal para a igreja, uma influência capaz de matar a fé dos irmãos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o que o legalismo faz é promover um grande esfriamento espiritual. As pessoas começam a se pautar ou a forjar a sua integridade religiosa com base nos preceitos, nas regras, e se esquecem de para onde essas coisas apontam. O povo judeu, naquele contexto, em Colossos, sofria profunda influência do legalismo. Primeiro porque a igreja cristã era vista como uma seita crescente no meio judaico, e mesmo para os cristãos, mesmo para os judeus convertidos ao cristianismo. O apego à tradição, o apego aos preceitos religiosos, que Paulo vai chamar aqui de sombras da lei, sombras do que haveria de vir, sombras do que seria revelado em Cristo, sombras que apontavam para Cristo. As pessoas estão tão apegadas a essas sombras e parecem que as coisas não podem acontecer ou não podem funcionar se não for desse jeito. Naqueles dias, a grande preocupação legalista se vinha, ela surgia na igreja por meio dos judaizantes. Aqueles judeus apegados à tradição, às festas, aos ritos religiosos, e queriam então colocar tais coisas na igreja como sendo fundamentais, como sendo essenciais para o culto cristão. E então as pessoas que não compactuavam daquelas festas, não celebravam as mesmas datas, que não faziam do mesmo jeito, elas não eram consideradas então para os judaizantes cristãos genuínos, e então sofriam perseguição ou eram preteridos de certos círculos porque não observavam aqueles rituais religiosos que então eles haviam aprendido e precisava ser então preservados no culto judeu, do judeu, mesmo o culto cristão do judeu. É interessante que, assim como outras heresias dentro da igreja, o legalismo ele tem um quê de misticismo, porque a gente começa a atribuir para as coisas ou aos ritos um poder que somente Deus tem. E então a gente começa a consagrar pessoas ou objetos ou culturas como sendo mais santas, como sendo mais especiais, como sendo separadas ali, então para serem melhores do que outras. E na verdade não é essa a essência da pregação pura e simples do Evangelho em Cristo Jesus.
É interessante que mesmo Pedro e Paulo, eles fazem profundas críticas aos judaizantes, né, ao legalismo. Pedro vai fazer referência ao jugo. O jugo era uma peça de madeira grande que então era presa, era colocada sobre os animais, sobre um boi, sobre bois, e eles deveriam carregar aquela peça, dividir o peso daquela peça, daquele jugo, para arar a terra. Então Pedro compara o legalismo a esse jugo, né? E vai dizer que isso é pesado, isso é difícil. Pedro vai dizer lá em Atos, capítulo 15, verso 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Paulo já vai comparar de semelhante modo a um jugo de escravidão, a um jugo que nos aprisiona, que nos escraviza a esses rituais ou a esses preceitos, ou a observância desses preceitos e rituais litúrgicos e cultuais. De uma maneira bem simples, não tem nada de equivocado nas festas judaicas, né, assim, aqui aplicadas no contexto de Colossos. Eram festas que falavam do Evangelho, eram festas que tratavam da verdade do Evangelho, que apontavam para Cristo. O problema não estava no celebrar ou não celebrar essas festas, do lembrar-se ou não se lembrar-se das festas, do aprender ou não aprender com as festas. A questão estava quando essas festas, quando esses rituais, quando esses preceitos anulavam ou nublavam a suficiência de Cristo. O misticismo para com os rituais, o misticismo para com as coisas, eles competem com a suficiência de Cristo. Cristo era pregado por Paulo e por todo cristão genuíno como todo suficiente. O plano de redenção a Cristo era a consumação, a revelação para a qual todos os rituais e preceitos antigos apontavam. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos de promessas para sermos salvos, nós não precisamos consagrar coisas ou andar com gente consagrada para sermos mais santos. Não, nós precisamos de Cristo. O que precisa ser pregado não é a santidade de uma torre, não é a santidade de um templo, não é a santidade de um lugar, não é a santidade de determinado livro, determinada música. O que precisa ser pregado é a santidade que Cristo vai promover em nossos corações através do Espírito Santo. Mas a obra que nos salva, a obra que nos garante a salvação é o sacrifício de Cristo na cruz, e tão somente Ele, todo o suficiente. De uma vez por todas, tetelestai, Cristo gritou, está quitado, está consumado, a dívida foi paga. Os falsos mestres legalistas tendem a santificar coisas, a consagrar objetos, a transformar rituais em essenciais à prática do culto. Na verdade, Cristo é essencial à prática do culto. A pregação cristocêntrica é essencial à prática do culto. O que nós precisamos é ter todo o resto moldado e apontando para isso, para Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício, a ressurreição de Cristo. Nisso consiste a nossa esperança, nisso consiste a nossa salvação. Muitos dos falsos mestres fazem com que nós desviemos o nosso olhar da suficiência de Cristo em nossas vidas e passemos a precisar de acessórios a Cristo, como se Cristo não fosse então todo o suficiente. A verdade é que se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada, e essa verdade precisa ecoar nos nossos corações. Paulo, de uma maneira muito sábia, ele faz uma comparação, uma ilustração brilhante do corpo com a sombra, a revelação com aquilo para o qual a sombra revela, e muitas vezes os legalistas, eles só conhecem as sombras. É como o mito da caverna. Você olha o reflexo, você olha as sombras da parede da caverna e acha que aquilo é a realidade. E deixa de ter os seus olhos então abertos, clareados para olhar a realidade de fato e se encantar. Porque aquelas sombras da parede da caverna revelavam algo que existia por trás daquelas pessoas, que era a verdade e que no nosso contexto bíblico é revelado por Cristo e em Cristo. O Werner de Boer, ele esclarece esse ponto, falando sobre essa ilustração que Paulo faz sobre sombras e corpo. Ele vai dizer: um corpo lança sua sombra e pode ser reconhecido pela sombra, segundo o seu contorno, porém
o essencial não é a sombra, mas o próprio corpo. Assim, o mandamento do sábio de Israel também é apenas uma sombra do que haveria de vir, o verdadeiro corpo que é Cristo. Os mandamentos e regras dados a Israel eram tão somente a sombra projetada de uma coisa cuja realidade plena pertence somente a Cristo e chegou nele, com ele. Essa é a verdade, essa é a realidade que nós precisamos compreender acerca da suficiência de Cristo. Se apega a Cristo. Tem dúvidas, tem questionamentos duros em suas vidas que vocês precisam clarear. Puxa, pensa, conhece a Cristo, conhece os preceitos de Cristo. Tem entendimento em conformidade com a palavra de Deus. Davi, escrevendo no Salmo 119, ele vai dizer que ele pode ser tão sábio quanto os idosos e falar de coisas com tanta precisão e consistência quanto aqueles mestres do seu tempo, se ele estiver conformado à palavra de Deus. Assim também é o nosso entendimento e sabedoria. Todos devem apontar para Cristo e vir dele. Sem ele nós não somos nada, sem ele nada nós podemos fazer. Nós precisamos então estar 100% alicerçados nessa suficiência e derrotar o legalismo. Em virtude de tudo aquilo que Cristo é e fez por nós, nós precisamos compreender de que não precisamos de mais nada. Se Cristo é tudo para nós, nós não temos falta de mais nada. E Deus será sempre mais glorificado em nós, já disse John Piper, quanto mais nós estivermos satisfeitos nele, ter contentamento nele, estar seguros na suficiência dele. Então, uma das heresias que então procuravam atingir a igreja naquele contexto de Paulo, naquele contexto da igreja em Colossenses, era o legalismo. Que nós possamos aprender da suficiência de Cristo e vencer a tentação do legalismo em nossos corações.